Boa noite a todos. Dou por aberto o trabalho de hoje e pergunto ao primeiro secretário se há número legal. Peço à vereadora Maria Ribeiro faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores assessores, boa noite. O jovem rico. Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se você queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele, e Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Palavra do Senhor. Peço ao primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 20 de junho de 2022. Aos 20 dias do mês de junho de 2022, no Salão Nobre Vereador José Francisco Xavier, nesta cidade comendador Levi Gasparian, realizou sessão ordinária com início às 18 horas e 30 minutos. Havendo um número legal, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, passando-se a leitura de trecho da Bíblia Sagrada e na sequência da ata da sessão anterior. Durante a leitura da referida ata, o senhor presidente solicitou à vereadora Maria Aparecida Ribeiro, primeira vice-presidente, que ocupasse a presidência para que pudesse se ausentar do plenário. O vereador José Fernando Schaefer, pouco depois, com autorização da senhora presidenta, retomou ao salão nobre e ocupou novamente a presidência. O senhor presidente, na sequência, colocou a ata da sessão ordinária do dia 15 de junho de 2022 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente que constou do processo número 57 de 2022, projeto de decreto legislativo número 40 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de cidadã gaspariense à senhora Fernanda Bádio Belo de Melo, e de requerimento número 05 de 2022. Prosseguindo, passou-se as pequenas comunicações. Como não haviam oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento número 5, de autoria da vereadora Maria Aparecida Ribeiro, no qual foram solicitada urgência especial na apreciação do processo número 57 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 40 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de cidadã gaspariense à senhora Fernanda Bádio Belo de Melo. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão. Não havendo quem quisesse falar a respeito, o senhor presidente colocou o requerimento número 5 em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. O senhor presidente, então, declarou que o processo número 57 de 2022 passaria a constar da ordem do dia. O senhor presidente, na sequência, suspendeu a sessão para que a Comissão Permanente de Justiça e Redação elaborasse um parecer. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com apreciação do processo número 57 de 2022, projeto de decreto legislativo número 40 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de cidadã gaspariense à senhora Fernanda Bádio Belo de Melo. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 40 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Continuando com os trabalhos, foi analisado o processo número 51 de 2022, projeto de decreto legislativo número 34 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaefer, que concede o título de cidadão gaspariense ao senhor João Vitor Molina Silva. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 34 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida,
passou-se a apreciação do processo número 52 de 2022. Projeto de decreto legislativo número 35 de 2022, de autoria do vereador Nilton Ney de Oliveira, que concede o título de cidadã gasparense à senhora Cristiane de Andrade Salles Dórico. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 35 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a análise do processo número 53 de 2022, projeto de decreto legislativo número 36 de 2022, de autoria do vereador Diego Simões de Lima Salgado, que concede o título de cidadão gasparense ao senhor Marques Rodrigues Lemos. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto do decreto legislativo número 36 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Foi apreciado, na sequência, o processo número 54 de 2022, projeto de decreto legislativo número 37 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que concede o título de cidadão gasparense ao senhor Luiz Gonzaga Ramalha. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 37 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, passou-se a apreciação do processo número 55 de 2022, projeto de decreto legislativo número 38 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de mérito legislativo à senhora Eide Natália Dórico Costa Salvador. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 38 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Passou-se, na sequência, a análise do processo número 56 de 2022, projeto de decreto legislativo número 39 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, que concede o título de cidadão gasparense ao senhor Anderson Rodrigo de Brits. Após a leitura do parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação e de artigo por artigo do projeto de decreto legislativo número 39 de 2022, foram os mesmos colocados em votação e aprovados por unanimidade. Em seguida, como não haviam mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, o senhor presidente adiantou aos pares que na próxima sessão ordinária seria o último dia para a apresentação de nomes dos homenageados com os títulos honoríficos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença do vereador José Fernando Schaeffer, Nilton Ney de Oliveira, Tiago Inês de Paula, Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simões de Lima Salgado, Tiago Frederico Maia e das vereadoras Maria Aparecida Ribeiro e Rosaléia Gama. Encerrando a sessão, dos trabalhos lavrou-se a presente ata, que vai por mim, primeiro secretário datado e assinado, Comendador Levi Gasparian, 20 de junho de 2022. Lida a ata, coloca em discussão. Não há quem queira falar a respeito, coloca em votação. Vereador que por favor permaneça sentado, por contrário, fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário a faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 41 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Correia Passos. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a resolução número 74 de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Correia Passos. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Filho de Adilson Correia Passos e de Cleilda Correia Passos. É natural de Três Rios, mas há longa data com residência em nosso município, juntamente com sua família. Policial militar do Estado de Minas Gerais, com a patente de cabo, exerce suas funções de forma exemplar na vizinha cidade de Santana do Deserto. Sendo graduado em Segurança Pública e Social pela UF, Universidade Federal Fluminense, no loteamento São Francisco de Assis, próximo à sede da Prefeitura onde reside, tem se empenhado para a implantação de várias melhorias para a comunidade local, especialmente o abastecimento de água, iluminação pública e escoamento de águas pluviais,
em ações que envolvem os moradores locais e empresas, pelo que faz jus ao público reconhecimento. Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 42 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, apresento para apreciação do douto plenário o seguinte projeto de decreto legislativo. Concede o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Batista. Artigo 1º. Fica concedido na forma que dispõe a Resolução número 74, de 11 de maio de 2009, o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Batista. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Nascido em 29 de dezembro de 1973, o homenageado pela presente proposição é mineiro de Eugenópolis e filho de Milson Felício da Silva e de Terezinha de Jesus Batista. Casado, residente em Três Rios, é contabilista e graduado em gestão pública, sendo servidor efetivo do quadro de funcionários da Prefeitura de Areal. Há 23 anos exerce exclusivamente atividades voltadas à contabilidade pública. Sua especialidade com significativos serviços prestados a diversas administrações municipais do Estado do Rio de Janeiro. Em razão do exposto, cumpre prestar o público reconhecimento. Comendador Levi Gasparian, 19 de maio de 2022, José Fernando Schaeffer, vereador. Requerimento número 6 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do processo número 58 de 2022, projeto de decreto legislativo número 41 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Correia Passos, Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Requerimento número 7 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro na forma regimental a apreciação em caráter de urgência urgentíssimo do processo número 59 de 2022, projeto de decreto legislativo número 42 de 2022, de autoria do vereador José Fernando Schaeffer, que concede o título de mérito legislativo ao senhor Alessandro Batista. Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Hamilton Mendes Henrique, vereador. Moção número 14 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Marcelo Wagner de Moura Vasques, secretário municipal de Meio Ambiente, na razão de seus serviços prestados à população gaspariense, o que o torna digno e merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção número 15 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Miguel Lacerda, secretário municipal de obras, em razão de seus serviços prestados à população gaspariense, o que o torna digno e merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Moção número 16 de 2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comendador Levi Gasparian, requeiro nos termos regimentais que seja registrado nos anais desta casa moção de parabenização ao senhor Andrew Renato Estevam Pires, coordenador de assuntos estratégicos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Rio de Janeiro, em razão de seus serviços prestados à população gaspariense, o que o torna digno e merecedor do reconhecimento público. Comendador Levi Gasparian, 22 de junho de 2022, Diego Simões de Lima Salgado, vereador. Como não há oradores inscritos, eu vou pedir ao primeiro secretário, vou colocar em votação, né? Os dois requerimentos
requerimento 06 e 07. Coloco em discussão. Em votação, vereador que for a favor permaneça sentado, for contrário fique de pé. Aprovado pelos vereadores presentes. Vou suspender a sessão por alguns minutos para que sejam confeccionados os pareceres.